Ivonete, o que aconteceu agora aqui? Vocês tiveram reunião com o secretário adjunto da CEPLAN, o que ele disse? O professor Lacerda, porque o secretário está com uma licença médica, né? E ele falou que o que vai ser pago, garante que vai ser pago, é o que está empenhado, mas o que está empenhado das realizações de 2011. Que as realizações de 2010, eles lançaram uma proposta de leilão para a Assembleia e a Assembleia vetou. Então ele não garante esse pagamento do que já aconteceu de 2010 até o final do ano. Que proposta de leilão é essa? Como é que funcionaria isso? Principalmente uma coisa, quando nós abordamos que o dinheiro já está empenhado. Se o orçamento está empenhado é porque ele existe. E ele falou que empenharam, sem o dinheiro existir. Aí é uma outra contradição dentro do governo, porque ele diz que não está reproduzindo as ações do ano passado, do governo passado. Que tudo que foi empenhado vai ser pago. No entanto, ele fala que foi empenhado sem ter o orçamento. Então há uma contradição nessa informação, que a gente inclusive questionou, e aí ele silenciou, não sabia mais como responder, porque como é que se empenha e ele não quer reproduzir o do governo passado, e no entanto empenha, mas não paga. Mas não houve um empenho também aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado, ele que aprovou? Ele só pode ser empenhado se passar pelo Conselho. Pelo CDE, se ele não passar, passou pelo CDE, foi aprovado. É tanto que o orçamento, quando a Fundação puxa para fazer o empenho, ele existe, está lá no sistema, senão ele não poderia empenhar. E os processos que estão hoje no setor financeiro da Fundação, então estão parados? Estão todos lá esperando que libere o dinheiro. Agora é a liberação do dinheiro, que ele disse que não existe. E como é que seria esse negócio na Assembleia de Leilão? Eles lançaram um projeto para fazer leilão das dívidas acontecidas. E disse que foi isso que a Assembleia vetou. Por isso eles não estão podendo pagar, porque esse dinheiro não existe. No entanto, tem uma outra questão. Ele disse que tem algumas secretarias que abriram mão de algumas ações para esse ano de 2011 para pagar dívidas passadas. E que a Fundação poderia ter feito isso. Poderia não ter realizado algumas coisas, como por exemplo, esse Agosto Alegre que eles fizeram. Ele poderia ter aberto mão, ou então poderia ter feito menos, uma ação menor, mas poderia ter arcado com a dívida do Agosto de Teatro de 2010. Quer dizer, termina que há um jogo, eles jogam que a responsabilidade também é da Fundação, que a Fundação poderia já ter arcado com essa dívida e já teria liquidado, inclusive, a dívida. E, Grimário, você que é do Alegria e está contemplado em 2 prêmios desde 2009... Está dentro desse bolo, então, a dívida não há previsão? Não, esse aí está um pouquinho mais difícil. Os prêmios, eles não foram empenhados ainda. A gente não sabe como é que vai ser resolvido. Há uma proposta que os grupos têm que estudar ainda de ir para a justiça para receber, inclusive com indenização, mas aí é uma questão que os grupos ganhadores vão ter que resolver. Esse é mais difícil ainda. Nossa. Provavelmente esse ano não mais, só em 2012 mesmo é que se pode ver a questão dos prêmios que já foram desde 2009, inclusive. Rodrigo, aproveitando sua presença, e a questão dos pontos de cultura, como é que hoje está a situação? Dizem que o imbróglio dos pontos de cultura atualmente está sendo a inadimplência do Estado. Que teve uma visita do Ministério da Cultura 15 dias atrás aqui em Natal, e por onde elas passaram, as mulheres do Ministério, elas falaram que o dinheiro já estava pronto para ter a canetada para vir para a conta do Estado, só que o Estado está inadimplente. Então, enquanto o Estado não sair da inadimplência, lá do CADU, não sei o que, não tem como ter repasse federal para o Estado. No total, quanto é que dá do total, débito, sei lá, como é que se chamaria? A pendência total, eu acho, soma quanto? Somando com a contrapartida do Estado, eu acho que aproxima-se de 2 milhões. Né? Só o do ponto de cultura. Então, esse aqui vai mais 600 mil, Ivonete? Não, o do Festival Agosto de Teatro é 220 mil. 220 mil. O prêmio dá 231. Os dois prêmios. São quantos pontos de cultura? São 53, ainda tem a questão dos suplentes, que está um problema, um grande movimento aí
parece que a fundação já está assumindo que os suplentes que iriam receber não vão mais receber. Está sendo um processo bem constrangedor mesmo. E a história aproveitando a deixa, a saída da Márcia Porto, da Secretaria, Marta Porto, isso dificulta de alguma maneira? Dificulta porque dificulta nos trâmites burocráticos, mas aparentemente a nova secretária ela já recebeu a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. A reunião foi muito boa, ela apontou caminhos muito interessantes para o programa Cultura Viva. Pelo menos no campo político parece que foi interessante a mudança, mas no campo burocrático é um problema porque daqui que a pessoa reassuma, peça novamente documentação para reavaliar, para não sei o que, é um problema, aquela coisa. Financeiro, olha, eu fiz uma pressão, digamos, na fundação e eles autorizaram a gente a pagar 190.800. São 3 processos no ano passado. 146, 172, 174, que dá esse valor. Pago de hoje para amanhã. Diga qual é o... 190.800, Festival Agosto de Teatro. Esse aqui. Deixa eu olhar aqui que eu sei. Porque não tem o número do processo, eu pego geralmente pelo número do processo. Deixa eu dar só uma olhadinha para Deixa ficar eu aí liberando, viu? Tá. Pronto, é isso que vamos pagar. Eu chamo 190.800. Dá 60. Falta 30 mil, 40 mil. Não, 60 é dos prêmios, dos grupos. Né? 60. Com 130 dá quanto? 190. Dá 190? Então é ele todo. E o restante fica como? Não, é isso mesmo. Porque quando foi feita a licitação, aí ficou em 130 na licitação. É. Tá. Ivonete, esse valor então quita o Quita o agosto? festival, eu acho que todo ele. Segundo o Bruno, que é do festival. Quita o festival. É. E os prêmios? Que você disse, 60 dos prêmios? Não, Sim, dos grupos premiados Sim, que se apresentaram. Quita o festival. Pronto, gente, a notícia boa é essa. Vai sair agora? Já é. Já vai sair lá embaixo, já vou pôr todo diferencial. É amanhã. Obrigado. Ficou. Qual é o prazo? Qual? Ficou o prazo para amanhã? Já para. Agora só aquela tramitação. Hoje para amanhã. Na pior das hipóteses deve estar na segunda-feira. Obrigada. Tá bom, gente. Ei, Marcelo, obrigada. Bom fim de semana. Segunda, deixa Deixa eu entrar na conta. Ivonete, então quer dizer que rolou, deu certo. Eu acredito que sim, mas vamos esperar o dinheiro entrar na conta, né? E por que de repente mudou tão rápido assim? O que aconteceu? Algum tipo de pressão deve ter acontecido entre a hora que a gente saiu e a hora que a gente voltou agora, né? Porque a imprensa nacional está sendo mobilizada, porque o deputado mineiro também entrou no circuito. Se não fosse dessa forma, com todos os aliados que a gente tinha, eu acho que não teria acontecido o que está acontecendo. O pagamento vai sair.